Hoje nosso papo é sobre umidificador de ar. Eu recebo todos os dias no consultório muitos papais e mamães com medo de utilizar o umidificador, principalmente para aqueles pacientes que têm processos alérgicos, asma, rinite. Há um receio de que o umidificador, ao invés de ajudar, possa prejudicar o quadro alérgico. Então vamos desmistificar algumas coisas e eu vou pontuar outras coisas que são importantes para que o uso seja correto e para que só haja benefícios com o uso do umidificador, ok? Então, agora no outono, uma época muito seca, muitos dias sem chuva, a umidade relativa do ar fica muito baixa. É considerado níveis de alerta, umidade relativa do ar abaixo de 40% e níveis críticos abaixo de 20%. É muito nítido que nesta época de outono, inverno, há uma piora importante dos quadros respiratórios, em especial os quadros de alergia. Por quê? Porque para que o sistema respiratório trabalhe confortavelmente, a umidade relativa do ar tem que estar adequada. Níveis baixos de umidade relativa do ar, o que é muito comum nas épocas de outono e inverno, são importantes irritantes para o trato respiratório e podem exacerbar os quadros alérgicos quando já há uma predisposição para isso. Nem precisa ser alérgico para sentir o quanto a umidade relativa de ar baixa é incômoda. Naqueles dias mais secos, o olho fica com aquela sensação de areia, o nariz arde, a boca fica seca, a pele fica seca. Então, imagine isso para um paciente alérgico, né? Para ele, essa sensação é muito pior. A mucosa nasal já é muito mais sensível, a mucosa ocular já é muito mais sensível, o trato respiratório já tem um processo inflamatório ali que é crônico, e essa umidade relativa do ar baixa irrita mais esse trato respiratório que já tem um processo inflamatório ali crônico, exacerba esse processo inflamatório e os processos alérgicos tendem a piorar. Então o olho tende a coçar, o nariz tende a espirrar, entupir, pode ter coriza, pode haver crise de asma, tem pacientes que desencadeiam sangramento nasal, laringites, né, que é aquela rouquidão. Então, tentar manter uma umidade relativa do ar adequada é muito viável nessa época. É muito mais confortável respirar com uma umidade adequada. E como fazer isso? Então, para isso, nós temos como artifício muito válido o umidificador. Então, quando a umidade relativa do ar estiver mais baixa, já estiver em níveis de alerta, você já pode ligar o umidificador na sua casa. Você não precisa necessariamente sentir o desconforto em olhos, nariz, garganta para ligar o aparelho, tá? Mas como utilizá-lo de forma correta? O mais correto é que o umidificador, em primeiro lugar, seja adequado para o ambiente. O que é isso? Se um ambiente é maior, você tem que ter um umidificador com uma capacidade de umedecer maior, um umidificador maior, para que aquela umidade se espalhe mais adequadamente pelo ambiente. Se o ambiente é menor, você não vai comprar um umidificador enorme, porque aí a umidade vai ficar muito elevada, também não é legal. Você tem que manter um nível de umidade adequado. Quanto tempo utilizar? Onde colocar? Então, vamos lá. Evitar colocar o umidificador em locais próximos de guarda-roupas, paredes, né, de móveis, para que evite passar umidade para esses locais portanto, que ali se consolide uma umidade e, em vez de trazer um benefício, que o umidificador traga algum malefício. E colocá-lo, preferencialmente, no meio do ambiente. Às vezes isso não é tão fácil, mas no meio do ambiente.
Não é para ligar o umidificador em cima, por exemplo, você vai colocar no quarto, você não vai ligar em cima ali próximo da cama da criança. Você vai tentar manter 1 a 2 metros da cama da criança e mais ou menos 1 metro de altura, para que ele possa umidificar de forma uniforme. Se você ligar no nível do chão, você vai conseguir uma umidade menos uniforme no ambiente. Então, primeiro, tentar colocar no meio do ambiente, a 1 a 2 metros do local onde você esteja, onde o seu filho esteja dormindo, e mais ou menos a 1 metro de altura. E longe de móveis, tá bom? Não encostá-lo em móveis ou paredes. Uma dúvida muito comum é: eu posso manter o umidificador ligado o tempo todo? O ideal é que você deixe o umidificador ligado por volta de varia muito, mas assim, tem estudos que falam de 2 a 3 horas, tem estudos que falam de 3 a 4 horas, mas não mantê-lo ligado por muito tempo, principalmente quando o ambiente está fechado. Então, o que que você pode fazer? Você pode, se você for ligar, por exemplo, no quarto, antes de dormir, que é um ambiente que vai ficar fechado, você liga ali 3, 4 horinhas no quarto e na hora de dormir, você desliga. Então, 3, 4 horas antes da criança dormir, você ligou, umidificou, na hora do soninho da criança, você desliga o umidificador. Se for um umidificador que tenha temporizador, você pode colocar ele para umedecer aquele ambiente mais ou menos durante esse período, 3, 4 horas, e que depois ele desligue. É importante que este ambiente onde o umidificador vai estar seja arejado. Nunca coloquem o umidificador num lugar úmido. Então, uma casa que tem umidade não pode ter umidificador, porque a umidade relativa do ar ali já é muito alta. A umidade baixa, assim como a umidade alta, ela faz mal. Então, o ideal é que se mantenha níveis adequados, nem muito, nem pouco. Então, um lugar com umidade, proibido ligar o umidificador. Casas com umidade, bolor na parede, que não haja ventilação, não liguem o umidificador, porque em vez de trazer um benefício, você pode estar trazendo um risco de acúmulo de ácaro e mais fungos naquele local, tá bom? Então, sempre 3 a 4 horas antes de dormir, você pode ligar, se ele tiver temporizador, 3 a 4 horas durante o sono. Você pode revezar o umidificador nos ambientes da casa. Então, não deixe o umidificador ligado o dia todo no mesmo ambiente. Você vai revezando ele para que ele fique 3, 4 horas em cada ambiente ligadinho, ok? Passou a noite, a criança dormiu, o ambiente estava fechado, você deixou ali o umidificador ligado ali às 3, 4 horas durante o dia, local arejado, abra as janelas, deixe entrar sol, para que aquele ambiente ventile, tem que haver troca de ar, para que aquela umidade não fique ali paradinha, tá bom? Então a gente já sabe como posicionar o umidificador, nós já sabemos que umidificadores maiores para lugares maiores, umidificadores menores para lugares menores, quanto tempo ligar o umidificador, que ele não pode estar próximo de objetos, paredes, guarda-roupa, e que depois do uso o local tem que ser arejado, que tem que bater sol, e que nunca devemos ligar o umidificador em locais com umidade. Beleza. E a manutenção do umidificador, será que é importante? Sim, a manutenção é muito importante. A água do umidificador deve ser trocada preferencialmente diariamente. A limpeza do umidificador tem que ser feita diariamente, com frequência, com água, pode ser detergente de neutro, porque ali, onde você coloca a água, quem tem umidificador sabe, começa a ficar resíduo. Fica resíduo pode ficar resíduo de bactéria, fica sujinho, amarelado por causa do resíduo da água. Aquilo pode ser um local de proliferação de fungos, de bactérias. Então, assim, usou o umidificador, tente higienizá-lo diariamente, troque a água diariamente, para que quando o seu umidificador for funcionar, que ele não fique espalhando pelo ambiente fungo e bactéria, né? Que é tudo que a gente não precisa. A gente precisa que ele melhore a qualidade do ar e não que ele piore. Então, higienizar com frequência e trocar a água, se puder, diariamente. O ideal é que seja uma água potável, para que não tenha ali proliferação de nenhum micro-organismo indesejado.
Então, é isto, saber em que local usar, nunca local úmido, como posicionar, preferencialmente no meio do ambiente e que esse umidificador fique a 1 a 2 metros do local onde a pessoa esteja, ou dormindo, ou sentada, e que a 1 metro de altura para que ele umedeça de forma uniforme. Nunca colocar o umidificador perto de paredes e móveis por causa de umidade. Mantê-lo ligado por volta de 2 a 3, 3 a 4 horas em cada ambiente. Uma vez que o ambiente seja fechado, tente evitar que ele fique ligado por muitas horas. Se possível, e pode ser um umidificador com temporizador, ele até pode ficar ligado no ambiente mais fechado, mas desde que de 3 a 4 horas que ele desligue. Que a manutenção, que depois do uso desse umidificador o local esteja ventilado e arejado, que bata sol, fazer a manutenção diária com limpeza e troca de água para que essa água seja potável e este umidificador não seja uma fonte de disseminação de bactérias, fungos e que ele não ajude a proliferação de ácaros e umidade naquele ambiente. Nunca utilizar um umidificador em locais onde já haja umidade. Então, do umidificador é isso. Para as pessoas que não têm a possibilidade de comprar um umidificador, outra alternativa para aumentar a umidade relativa do ar é colocar toalhas úmidas no ambiente. Também ajuda, pode não ser tão efetivo, mas ajuda demais. Então, pega uma toalha de banho, encharca de água, né? Dá uma torcidinha e pendura em porta, em janela, para que haja uma troca, né? De umidade entre a toalha e o ambiente. Bacias de água também podem ser utilizadas. Eu tenho um pouco de receio de bacia de água em quarto de criança, principalmente de crianças menores. Mas pode ser utilizada como uma alternativa também, desde que a água seja trocada diariamente. Vamos lembrar que água pode ser um local de proliferação do Aedes aegypti, né? E que pode ser uma forma de disseminação de dengue. Então, é isso. Para as alternativas, temos toalha molhada e balde. Mas o umidificador ou a toalha molhada, o balde, são importantes nesses dias de outono e inverno que são muito secos e ajudam muito a trazer um conforto maior para o trato respiratório, para a mucosa ocular. Tem muitas crianças que têm conjuntivite alérgica também, o tempo muito seco irrita demais. Então, sim, o umidificador é válido desde que ele seja bem utilizado. Ok? Espero poder ter tirado todas as dúvidas. Vamos ajudar compartilhando essas informações para que as pessoas possam fazer o uso correto do umidificador e se beneficiar do uso dele.